Olá, Emanuel aqui, seguindo nos estudos de VEX, hoje no dia 5. Aqui ele começa a operação módulo, mas alguns truques de aritméticos e também mostrar que o CHRAMP é uma forma mais fácil de criar formas stepped. A gente vai ver daqui a pouco do que se trata. Ele explica que o módulo é uma operação matemática que, quando a gente tem a divisão de um número por outro, e quando essa divisão possui um resto, esse resto é o que retorna na operação de módulo. Aqui, se a gente divide 5 por 2, a gente tem o resto de 1. Então o módulo nada mais é do que o que resta na operação da divisão. E ele fala que isso aqui é útil porque cria um loop, que ele mostra o exemplo aqui no código. Se a gente dividir cada número do ponto por 5, a gente vai gerar um loop variando de 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer isso aqui no Houdini para ver como esse código afeta na malha. Aplicando o código, a gente tem o efeito como se ele tivesse serrilhado aqui a nossa malha. Ele cria esse padrão de ondas aqui no nosso grid. Vamos ver se a gente fizer por 2. A gente tem um outro padrão aqui. Continua serrilhado, mas agora ele está menor e com uma variação maior entre as ondas. Se eu fizer por 7, a gente tem um padrão diferente aqui. Então isso aqui ajuda a gente a criar uma variação de repetição entre os pontos aqui. Depois ele fala que a função de módulo também aceita número fracionário. Aqui ele aplica agora no atributo CD. E aqui a gente tem ele, a gente faz ele basicamente piscar com essa função. Aqui é interessante que ele comenta, a gente aplicou no canal vermelho, ele fala porque quando a gente faz isso ele fica num tom ciano. Isso é porque implicitamente quando a gente aplica num único canal, como se a gente tivesse os outros canais, o verde e o azul, ele aplica 1. Então, quando a gente aplica o valor, ele vai ficar 0, 1, 1, que se eu fizer aqui no Houdini, agora, se eu colocar 0 aqui, a gente vai ter ele verde, deixar 1 aqui, agora ele está vermelho, e agora ele está azul aqui. Se eu voltar com aquele código agora, a gente vai ter ele zerado. Então a gente consegue ver isso mais claramente no Geometry Spreadsheet. Eu removi ali, a gente tem agora o código aqui com o CDR zerado, o CDG e o CDB aqui todos com 1. Então assim a gente consegue forçar a ficar só com a cor pura do canal vermelho ali. Então se a gente der o play, a gente vê agora ele crescendo o valor. Eu estou colocando multiplicar, por isso que ele não está variando. Aqui era a operação de módulo. Então agora a gente vai ver o loop acontecendo. Ele chega bem próximo de 1 e volta para o 0, volta para 1, voltar aqui.
ele fica piscando aqui. Aí se eu remover isso daqui, agora a gente tem ele aplicando implicitamente nos outros canais e dando a tonalidade de ciano. Aqui a função stepped a gente vem trabalhando com números quebrados, então a gente tem 0,1, 0,2, 1,1. Aí ele mostra que se a gente remove a casa decimal, a gente criaria um padrão sem uma suavidade. Ele estaria constante, seria só valores inteiros. A gente estaria meio que convertendo esses números quebrados ali, números de ponto flutuante, para números inteiros. Bora só retornar aqui para o Houdini e fazer esse código que a gente já viu nos dias anteriores. Temos aqui o nosso código que a gente já está acostumado de ver dos outros dias. E aqui ele apresenta a função trunc, que vem da palavra truncate, que permite a gente remover o ponto flutuante e ficar só com os números inteiros. Aqui ele fala para a gente poder utilizar bem essa função, a gente precisa... Na explicação ele fala, primeiro a gente multiplica e depois a gente divide. Aqui no código ele primeiro divide e depois faz a multiplicação. Eu vou testar aqui alternando as ordens para ver se impacta muito, mas a gente precisaria desse primeiro fator da escala que a gente criou e também um outro fator ali que vai nos auxiliar a fazer essa alteração na malha, que a gente vai ver que vai ficar como se fossem umas escadinhas. Ele não tem uma curva. Removendo o ponto flutuante, ele fica mais reto. A transição, ele é uma transição mais brusca. Agora aqui com o fator a gente está definindo o quanto vai ser quebrado. Aí eu só vou testar aqui de inverter. Se eu multiplicar primeiro e dividir depois, que resultado eu vou ter aqui? Resultado relativamente parecido. Aí ele explica que esse processo multiplica todos os números por um fator para empurrar o valor de interesse para a esquerda do ponto decimal. Então remove tudo após a vírgula decimal. Posteriormente é dividido pelo valor original. Então aqui ele só inverteu, mas ele primeiro fez a divisão, aplicou o truncate para tirar as casas decimais e depois multiplicou pelo fator que a gente criou antes para retomar. Outra forma da gente fazer esse efeito de simular essa escadinha do truncate é por meio do que ele chama até de fake trunc, que é usar o CHRAMP, mudando o modo de interpolação para constante. Então bora fazer isso aqui. Fazendo alteração aqui nas escalas para a gente ver o que está acontecendo. Aí aqui eu vou alterar para constante, deixar aqui constante também. Aí a gente já vê que ele criou diferença aqui.
que esse código faz é similar ao que a gente estava fazendo com a função trunc. A única coisa que a gente precisa, que eu coloquei aqui, é usar duas escalas. A primeira a gente utiliza o pré-scale ali, que vai variar entre 0 e 1, porque o CHRAMP funciona melhor com essa escala de posição, e uma escala após o CHRAMP para a gente ter uma altura acima desse intervalo 0 e 1. A gente finaliza essa parte teórica e vamos para os exercícios. O primeiro, ele fala para a gente tentar outros modos de interpolação para ver como ele se comporta aqui. É interessante, cada uma das interpolações traz uma ideia diferente de como eles funcionam aqui. O exercício 2, ele usando a interpolação, veja com quantos pontos você consegue definir um padrão de onda do tipo do seno. Então aqui com 3 pontos eu consegui gerar a curva usando Bézier. Aí eu só precisei usar o módulo para continuar a propagar. O exercício 3 ele fala aqui de pensando em outras entradas que você pode usar com o ramp, componentes do P, além do Y, a gente pode pensar nos outros atributos, ou usar o atributo CD ou N, usar os atributos de tempo ou frame, e se os valores que a gente tem não estão entre o 0 e 1, como o CHRAMP espera, como a gente pode comprimir eles para esse intervalo.
E é isso. Concluo o dia 5 aqui dos estudos de VEX. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.